E se eu te dissesse que a sua reação mais natural diante de um ataque, de uma crítica ou de uma acusação é justamente aquilo que garante a sua derrota? Pode soar estranho, até contraintuitivo, mas o impulso que você considera instintivo, honesto, humano, o impulso de se defender, é o mesmo que o coloca em uma posição de fraqueza. Pare por um instante. Respire. Porque o que você está prestes a ouvir não é confortável, mas é libertador. Você terá que desaprender o que sempre acreditou sobre respeito, reputação e poder. Existe um momento quase invisível, um corte microscópico no tempo, que decide se você se eleva ou se rebaixa. Esse momento acontece quando alguém o desafia, o acusa ou tenta colocá-lo contra a parede. Em uma fração de segundo, seu cérebro dispara um reflexo: explicar, corrigir, justificar. Não foi isso que eu quis dizer. Você me entendeu mal. Eu não sou assim. Essas frases parecem razoáveis, até nobres. Afinal, quem não gostaria de ser corretamente interpretado? Mas aqui está a armadilha. No exato instante em que você se defende, você entrega autoridade ao outro. Você confessa, sem perceber, que ele tem o direito de julgá-lo. Você aceita o enquadramento, e quando você aceita o enquadramento, você perde o jogo. Maquiavel, em sua frieza cirúrgica, já havia notado isso séculos atrás. Ele compreendeu que a batalha raramente está nos fatos, mas nas percepções. O homem que se defende assume que existe algo a ser protegido. O homem que permanece calado transforma um ataque em um eco que retorna contra o próprio agressor. Essa é a lei implacável da percepção. Não importa se você está certo ou errado, importa como você se porta diante do ataque. Na arena do poder, hesitar é sangrar, e o cheiro do sangue atrai predadores. Quando você se explica demais, não transmite clareza, transmite fragilidade. Psicólogos modernos sabem disso. Existe um conceito chamado excesso de justificação. Quando alguém insiste em explicar sua posição repetidamente, o cérebro dos ouvintes começa a associar esse esforço não à verdade, mas à insegurança. É como se cada palavra fosse uma moeda que você paga para tentar comprar credibilidade. Só que a cada moeda gasta, a percepção de poder diminui. Por isso, em disputas sociais, emocionais ou políticas, justificar-se raramente convence. Ao contrário, transfere o controle da narrativa para o outro lado. Quando você explica, você não só joga no campo dele, você joga sob as regras dele. Você diz: sim, você tem autoridade para me interrogar. E no momento em que diz isso, você já perdeu. Pense na diferença entre duas posturas. A primeira, a da pessoa comum, que, diante de uma acusação, corre para esclarecer, para limpar sua imagem, para resgatar sua reputação. A segunda, a do estrategista frio, que ouve a acusação e deixa o silêncio pairar. Esse silêncio não é vazio. Ele é um espelho. Ele devolve ao acusador o peso da própria palavra. A psicologia social confirma: quem fala primeiro em um conflito raramente controla o enquadramento. É contraintuitivo, mas verdadeiro. O silêncio, por sua vez, faz o outro preencher as lacunas. E, quase sempre, ele se entrega, repetindo, exagerando, parecendo desesperado. Enquanto isso, quem permanece quieto parece estável, confiante, impenetrável. Veja como isso se aplica à vida moderna. Num ambiente profissional, alguém solta uma indireta durante uma reunião. Não tem certeza se essa estratégia foi bem pensada. A reação comum é apressar-se em justificar. Não, veja, eu pensei sim, analisei os números, estudei o cenário. Só que nesse instante, todos na sala percebem algo. Você ficou na defensiva. Você validou a crítica. Já o jogador maquiavélico respira, recosta, observa. Talvez dê um leve sorriso. Se responde, não é para se defender, mas para redirecionar.
Interessante. Vamos ouvir melhor a sua visão. E agora o foco está no acusador, que precisa performar. O enquadramento virou. Nos relacionamentos, o mesmo acontece. Você não se importa mais comigo. O comum se apressa em negar. Claro que me importo. Olha tudo o que eu faço. Mas isso só valida a acusação emocional. O maquiavélico não discute. Deixa a frase pesar. E depois de uma pausa, não é assim que eu vejo. Curto, firme, sem explicação. Agora o parceiro ou parceira começa a duvidar do próprio tom. O ritmo emocional está sob seu controle. Na política, esse princípio é ainda mais cruel. Um líder atacado pode escolher se defender, entrar no jogo do outro ou simplesmente ignorar, deixando que a acusação morra no ar. Líderes fortes não correm para apagar incêndios. Eles deixam que o fogo dos inimigos se consuma por falta de oxigênio. Nietzsche dizia que a força não está em reagir, mas em suportar. O homem forte é aquele que pode ouvir uma acusação sem se curvar à necessidade de respondê-la. É aquele que suporta o silêncio e transforma esse silêncio em presença. Os estoicos também nos ensinaram. O que nos fere não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Da mesma forma, o que nos enfraquece não é a acusação em si, mas a nossa pressa em respondê-la. E aqui está a chave. Você não quer clareza, você quer controle. Clareza é para terapia, controle é para o poder. O poder não vem de ser compreendido, vem de ser temido, respeitado e, na verdade, imprevisível. Quando alguém chama você de arrogante e você se apressa a dizer "Não, você está enganado", você não percebe, mas já perdeu. Porque mostrou que se importa com a opinião deles, mostrou que está jogando no campo deles, mostrou que está reagindo. Agora, imagine a outra postura. Alguém diz, você é manipulador. E você, sem se alterar, apenas responde. Se é assim que você vê. Neste instante, o acusador perde o chão. Ele esperava uma luta, mas você o deixou sozinho com as próprias palavras. Ele começa a duvidar. Será que passou do limite? Será que pareceu inseguro? O peso do ataque recai sobre ele, e não sobre você. Esse é o ponto em que o jogo vira. Aquele que parecia agressor agora parece obcecado. Aquele que parecia vítima agora parece intocável. E você não precisou erguer a voz, não precisou se defender, apenas recusou a isca. Maquiavel sabia disso. Ele estudou o comportamento humano com a precisão de um cirurgião. Ele percebeu que palavras raramente servem para esclarecer. Palavras servem para confundir. Quem o ataca quer arrastá-lo para dentro da névoa. Quer que você se debata em explicações. Quer que você prove o que não precisa ser provado. Porque quanto mais você explica, menos certo parece. A estratégia maquiavélica é outra. Não lute contra a névoa. Deixa-a pairar até que o inimigo se perca nela. O silêncio tem esse efeito. Ele obriga o outro a lidar com a própria ansiedade. A neurociência mostra que o cérebro humano odeia o vazio comunicativo. O silêncio é desconfortável. Ele força o outro a preencher o espaço e, ao preencher, ele se expõe. É por isso que em debates públicos, entrevistas ou discussões acaloradas, quem mantém a calma e o silêncio parece sempre mais poderoso. Não porque tem todas as respostas, mas porque não se curva à pressão de responder imediatamente. Agora imagine aplicar isso em redes sociais. Alguém escreve, você é tóxico, você é falso, você é arrogante. A maioria corre para responder, para se defender, para provar que não é aquilo. O maquiavélico não. Ele inverte. Posta, as pessoas sempre chamam de perigoso aquilo que não conseguem controlar. Você não se defendeu, você reenquadrou. Agora o acusador parece ressentido e você parece imperturbável. O público começa a questionar quem está realmente no controle. Existe uma diferença brutal entre quem vive tentando provar sua inocência e quem entende que poder não está em convencer,
mas sim em permanecer. Essa diferença é quase invisível a olho nu, mas molda carreiras, destrói relacionamentos e separa líderes comuns de figuras que marcam a história. Na prática, se defender é um instinto que nasce do medo. Medo de perder status, medo de ser mal interpretado, medo de ser rejeitado. Nosso cérebro foi programado para buscar aceitação, porque durante milênios, ser excluído da tribo significava morte. Então, quando alguém nos acusa, sentimos como se estivéssemos prestes a ser expulsos do grupo. O coração acelera, a voz embarga, e a primeira coisa que sai da boca é uma defesa. Mas aqui está o paradoxo. Ao tentar garantir nossa posição no grupo, mostramos exatamente aquilo que mais enfraquece nossa posição: a necessidade desesperada de ser aceito. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas quem não tem um eixo interior, quem não tem um porquê sólido, se torna refém de cada acusação externa. Ele vive reativo, como uma marionete, e a marionete não comanda, é comandada. O indivíduo que compreende isso muda o jogo. Ele descobre que não precisa se defender porque já não precisa da aprovação externa. Ele encontra o centro de gravidade dentro de si mesmo. E é isso que mais intimida quem tenta atacá-lo. Perceber que não há botões para apertar, não há cordas para puxar, não há gatilhos que funcionam. A psicologia chama isso de autorregulação emocional. É a capacidade de não ser sequestrado pelos instintos. O cérebro humano tem duas engrenagens principais: o sistema límbico, que reage rápido, e o córtex pré-frontal, que analisa com calma. Quem se defende vive dominado pelo límbico. Reage sem pensar. Quem não se defende ativa o pré-frontal. Observa, analisa, calcula. É como a diferença entre o animal que corre ao menor ruído e o caçador que fica imóvel, esperando o movimento certo para atacar. Na prática, pense em um chefe que critica seu trabalho em público. O funcionário comum fica vermelho, se apressa a justificar, tropeça nas palavras. Todos percebem insegurança. O funcionário estratégico respira, olha nos olhos, deixa o silêncio pesar. Talvez diga apenas: vou refletir sobre isso. Curto, seco, impenetrável. Nesse instante, os colegas não veem alguém humilhado, veem alguém que não se dobra. E o chefe, sem perceber, acaba se tornando aquele que parece exagerado. Outro exemplo: nas redes sociais, onde reputações são construídas e destruídas em segundos. Uma pessoa famosa acusada de algo grave. Ela tem duas opções: correr para postar um textão, implorando compreensão, ou simplesmente deixar o tempo agir, enquanto segue produzindo intacta. A multidão que esperava drama encontra silêncio. E esse silêncio se transforma em dúvida. Será que a acusação era mesmo séria? Será que não passa de exagero? Perceba, não foi a explicação que protegeu a imagem, foi a ausência dela. Os estoicos já sabiam disso. Epiteto dizia: se alguém disser que você é burro, não corra para se defender. Apenas pergunte: de que maneira? Essa frase parece simples, até cômica, mas contém uma sabedoria profunda. Ao não se defender, você retira do outro o prazer de ver sua reação. Você não briga no campo dele. Você o obriga a se explicar. E quanto mais ele tenta provar que você é aquilo, mais fraco ele parece. Maquiavel também sugeria algo parecido. Nunca lute em batalhas pequenas. Explicações são batalhas pequenas. Cada vez que você explica, você gasta energia onde não deveria. O príncipe inteligente não gasta sua força para responder a boatos, ele a concentra para vencer guerras maiores. E essa é uma lição que se aplica a todos nós. Pense no ambiente familiar. Muitas vezes é ali que aprendemos a nos defender compulsivamente. Um filho ouve do pai: você nunca faz nada direito. E o filho, desesperado, começa: faço sim, ontem eu arrumei, semana passada eu ajudei. Mas cada explicação só reforça a acusação original. Já o filho que olha calmamente e diz: é a sua visão, quebra o ciclo. Porque ele não aceita ser moldado pelo rótulo. Ele não entrega sua identidade ao outro.
Em relacionamentos românticos, isso é ainda mais delicado. Quem se defende constantemente se coloca no papel de acusado permanente. Você não liga mais para mim. Ligo sim, olha o que eu fiz, olha como eu me esforço. Mas isso não convence, soa como desespero. O parceiro ou parceira passa a acreditar mais no tom da própria acusação do que nas suas justificativas. Já aquele que não corre para negar cria uma tensão diferente. Ele mostra que não está desesperado para ser aceito. E esse distanciamento paradoxalmente atrai, porque transmite força interior. A neurociência explica isso de outra forma. Nosso cérebro presta mais atenção em quem controla o ritmo do diálogo do que em quem fala mais. O silêncio cria um vácuo que o outro precisa preencher, e ao preencher, ele entrega seu nervosismo, suas falhas, sua inconsistência. Por isso, grandes negociadores sabem que a arma mais poderosa em uma mesa não é um argumento, é a pausa. É o olhar que não se apressa. É a respiração que não se altera. E aqui está algo que poucos percebem. Não se defender não significa passividade. Significa escolher quando e como agir. Existe uma diferença entre ser um alvo imóvel e ser uma rocha. A rocha não responde a cada onda que bate. Ela permanece. E justamente por permanecer, ela molda o mar ao redor, lentamente, sem pressa, sem esforço aparente. Nietzsche dizia que o deserto cresce. Ele falava da solidão de quem se torna forte demais para depender das opiniões alheias. O homem que não se defende é esse deserto, vasto, silencioso, imperturbável. E justamente por isso, perigoso. Porque quem não precisa da aprovação do outro se torna impossível de manipular. Agora pense nos jogos de poder mais sutis. Um político acusado de corrupção pode se defender com lágrimas, provas, explicações intermináveis. Mas a história mostra que, muitas vezes, quem sobrevive é aquele que simplesmente não se abala, que continua andando, que se recusa a se curvar. Na escola, o adolescente acusado de ser esquisito pode tentar se justificar, mas sempre parecerá culpado. Já aquele que apenas sorri e segue, transmite algo que os outros não conseguem rotular. No trabalho, o colega que tenta manchar sua imagem pode conseguir destruir você se você reagir com desespero. Mas se você não reage, se você continua firme, ele começa a parecer obcecado, ressentido, pequeno. Essa é a essência da estratégia, deixar que os outros se queimem com o fogo que eles mesmos acendem. Você não precisa apagar nada, apenas não entre no incêndio. O silêncio, nesse sentido, é uma forma de violência sutil. Ele não agride diretamente, mas desarma. Ele não vence por força, mas por ausência de fraqueza. E isso é o que mais desespera quem o ataca, porque não há nada pior para um acusador do que perceber que seu alvo não se importa. A filosofia, a psicologia e a neurociência convergem em um ponto. O poder verdadeiro não está em ser entendido. Está em ser intocável. Está em não ser arrastado para o campo do outro. Está em permanecer fiel ao próprio centro. E aqui chegamos a um detalhe crucial. Não se defender não é uma técnica para ser usada de vez em quando. É uma postura existencial. É um modo de estar no mundo. É olhar para cada ataque, cada crítica, cada acusação e dizer: você não tem o poder de me definir. Quando você chega nesse nível, algo curioso acontece. As acusações diminuem, os ataques perdem força, porque as pessoas percebem que você não é um alvo fácil. E no fundo, todo agressor procura fragilidade. Se não encontra, desiste. A vida, no fundo, é um teatro de percepções. Poucos enxergam isso, mas aqueles que percebem passam a jogar um jogo diferente. No palco social, não vence quem tem mais argumentos, e sim quem controla os silêncios. Não vence quem responde, mas quem impõe presença.
E é justamente essa presença silenciosa que se torna insuportável para quem vive de acusações. Pense em como funcionam os tribunais da opinião pública hoje. Todos estão ansiosos para falar, para reagir, para provar seu ponto. As redes sociais transformaram o mundo em uma arena permanente de justificativas. Cada tweet, cada comentário, cada postagem é alguém tentando se defender de algo, tentando mostrar que está certo, que é moralmente puro, que é irrepreensível. Mas aqui está o detalhe cruel. Quanto mais alguém se esforça para parecer justo, mais artificial parece. Quanto mais alguém grita, eu não sou assim, mais o público sente que há algo a esconder. Por isso, o silêncio não é apenas uma estratégia antiga, ele é revolucionário no mundo moderno. Em um ambiente onde todos competem por atenção, quem não se defende se torna raro, misterioso, enigmático. E o enigma é mais poderoso do que a explicação. O cérebro humano ama mistérios. O que não entendemos, admiramos. O que não conseguimos decifrar, tememos. Imagine dois líderes em um mesmo palco. O primeiro, atacado, corre para explicar, apresenta dados, apela à emoção, jura pela própria honra. O segundo, atacado da mesma forma, ergue o olhar, respira e deixa o silêncio pesar. Talvez sorria levemente, talvez mude de assunto. Quem você acha que parece mais forte? Quem parece mais perigoso? Quem transmite mais controle? Esse mecanismo também pode ser visto na natureza. Animais realmente poderosos não se defendem de cada provocação. O leão não responde ao latido do cachorro distante. A águia não desce para provar nada ao corvo que grita. Eles permanecem no seu espaço, na sua altura, e justamente por isso são temidos. Aquele que não precisa se justificar carrega uma aura de superioridade. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio, imperador de Roma, constantemente atacado por senadores, inimigos políticos e até por pessoas dentro da própria família, escreveu em suas meditações: se eles falam mal de ti, e se o que dizem é verdade, então não há motivo para se irritar. Se é mentira, então não é com você que falam. Essa postura é quase sobre-humana. Ela exige não apenas disciplina mental, mas também a coragem de não se defender, de deixar que a verdade, ou a mentira, siga o seu próprio caminho. Mas por que tão difícil aplicar isso? Porque o ego grita. O ego quer ser visto como bom, como justo, como correto. E é exatamente aí que mora a armadilha. O ego é a coleira que os outros seguram. Basta um puxão, uma acusação e pronto. Você late, você reage, você corre. Quem quer ser livre precisa cortar essa coleira. E cortar essa coleira significa aceitar algo brutal. Você não vai controlar o que pensam de você. Nunca. Você pode gastar sua vida inteira se defendendo, explicando, provando, e ainda assim haverá quem o odeie, quem o critique, quem o veja como vilão. A pergunta não é como fazer todos me aceitarem, mas posso viver com o fato de que nunca serei aceito por todos? A psicologia moderna chama isso de tolerância à rejeição. Pessoas emocionalmente fortes não só aceitam críticas, mas as usam como treino. Elas entendem que cada acusação ignorada fortalece a própria musculatura interna. Cada vez que resistem ao impulso de se defender, aumentam o peso que conseguem carregar. É como um exercício mental. E a cada repetição, elas se tornam menos manipuláveis, menos frágeis, menos previsíveis. Nietzsche chamaria isso de tornar-se além do homem. O além do homem não é aquele que agrada a todos, mas aquele que suporta não agradar ninguém. Ele transcende a necessidade de aceitação. Ele cria seus próprios valores e, por isso, não se curva aos julgamentos alheios. Na vida prática, essa postura muda tudo. No trabalho, o profissional que não se defende em excesso passa a ser visto como sólido, confiável.
dono de si. Ele não parece desesperado, parece estratégico. Nos relacionamentos, a pessoa que não corre para negar cada acusação transmite maturidade e equilíbrio. Ela não cai na chantagem emocional. Na política, o líder que não responde a cada ataque parece invencível, porque mostra que não é arrastado para o terreno do inimigo. E aqui está uma verdade dura. Às vezes, se defender só piora a acusação. Quando você tenta negar demais, o público pensa: se ele insiste tanto, é porque tem algo aí. Já quando você não nega, não confirma, apenas permanece, o público é obrigado a conviver com a dúvida. E a dúvida é sempre mais leve do que a certeza da culpa. O silêncio cria essa névoa de dúvida. Ele impede que o outro tenha a satisfação de vencê-lo no campo das palavras. Ele obriga todos ao redor a reconsiderar. E aos poucos, a narrativa se inverte. O acusador começa a parecer obcecado. O público começa a se perguntar: por que ele insiste tanto? Será que o problema não está nele? Você não moveu uma peça, apenas permaneceu. Mas atenção, não se defender não significa nunca falar. Significa escolher quando e como. É como no xadrez. Você não precisa responder a cada movimento do adversário. Você espera o momento certo, a brecha que realmente importa. E quando fala, fala pouco. Fala firme. Fala de forma que encerra a questão em vez de prolongá-la. É essa a verdadeira arte. Não gastar palavras com o que não importa. O poder das palavras não está na quantidade, mas na escassez. Uma frase bem colocada, após longos silêncios, pesa mais do que 1000 justificativas ditas na pressa. E quando essa frase vem, ela não soa defensiva, soa definitiva. No fundo, essa estratégia é um exercício de domínio interno. Não se defender é mais difícil do que explodir. É mais difícil do que se justificar. É mais difícil porque exige suportar o desconforto. Mas nesse desconforto nasce o respeito. Ninguém respeita quem reage como esperado. Respeita-se quem surpreende, quem quebra o padrão, quem permanece onde todos esperavam que ele se desmontasse. E esse é o paradoxo final. Quanto menos você tenta parecer forte, mais forte você parece. Quanto menos você se explica, mais autoridade você transmite. Quanto menos você se defende, mais difícil é atacar você. Portanto, a partir de agora, quando alguém o acusar, quando alguém tentar colocá-lo contra a parede, lembre-se, não caia na armadilha do instinto. Não dê a eles o prazer de ver você reagir. Respire. Silencie. Se falar, fale pouco. Se agir, haja no tempo certo. Mas nunca, nunca se defenda. Porque a defesa é a confissão disfarçada. O silêncio é a verdadeira coroa. E, no fim das contas, o que realmente importa não é o que eles dizem, é quem você se torna ao se recusar a ser definido por eles.